agora estamos recebendo aqui o Dr. Guilherme Colim para tratar de assuntos sempre relevantes das questões que envolvem o judiciário, o poder. Importante. Boa tarde, Dr. Colim. Boa tarde, Roberta, tudo bom? Dr. Guilherme, nós temos também uma situação muito importante de analisarmos, porque me parece bastante complexa, que é o uso exclusivo de imóvel com mais de um proprietário. Então, às vezes, uma pessoa reside ou utiliza um imóvel que tem mais de um proprietário. Quais as consequências disso? Roberta, as consequências para quem utiliza e as consequências para os outros proprietários. O nome disso é condomínio voluntário. Quando já for averbado, fica mais claro, fica mais fácil de entender, inclusive. Condomínio voluntário, um imóvel com mais de um dono. Quando uma pessoa ocupa um determinado imóvel, da qual ela é dona de apenas de uma fração desse imóvel, ela corre o risco de ser demandada em uma ação de reintegração de posse e uma ação de reivindicação de posse. E tem uma diferença técnica que não vem ao caso agora, ou seja, o outro proprietário pode pedir a retomada daquele imóvel, isso como regra geral, e pode pedir o arbitramento de um aluguel. O judiciário atualmente trata isso como indenização por uso exclusivo do imóvel. Tem questões técnicas, discussões teóricas, se é um aluguel ou se é indenização pelo uso do imóvel, se é lucro cessante, que é uma das formas de indenização, pelo aluguel que a pessoa deixou de receber ou não. Tem algumas variações, mas o resultado é esse. Como regra geral, quem ocupar um imóvel alheio deverá pagar aluguel pela proporção da propriedade do outro ou dos outros. Para quem não for o possuidor, para quem for o proprietário que não está utilizando, eu tenho 50% de um imóvel e outra pessoa tem os outros 50%, e esta outra pessoa está usando o imóvel sozinha, para morar ou para trabalhar ou para o que for. Qual é a consequência desta posse que ela está exercendo sobre o imóvel que é meu? O uso capião. Existe o uso capião conjugal, cujo prazo é de 2 anos. Existe o uso capião entre herdeiros. Um mesmo imóvel tem mais de um dono, a pessoa está ali utilizando, passou um tempo, ela faz um uso capião em prejuízo do outro proprietário, que muitas vezes concordou com aquele uso exclusivo do imóvel por conta de questões pessoais, humanitárias, por generosidade. Então, essas duas consequências é bom que você saiba. O possuidor pode ser cobrado, pode sofrer uma ação de retomada. O proprietário que não exerce a posse pode ser vítima de uma frustração, ele pode se sentir traído através de uma ação de uso capião, Roberta. E o senhor poderia dar exemplos de situações que envolvem o uso de imóvel comum? As 3 principais hipóteses em que uma pessoa utiliza um imóvel comum. Condomínio voluntário. Eu comprei um imóvel, o mesmo imóvel com mais de um dono. No escritório em que eu trabalho, a sociedade, nós somos 3 sócios, e nós, por questões não vêm ao caso agora, decidimos comprar o imóvel, onde a nossa sociedade é sediada, comprar na pessoa física dos sócios. E ali tem um condomínio voluntário. São 3 donos. Aquele mesmo imóvel tem 3 donos. Eu e meus 2 sócios. Condomínio voluntário. Simples assim. Esta é uma das hipóteses. A segunda hipótese mais comum, as 2 hipóteses muito mais comuns, são separação. Casal não estável ou casamento, não vem ao caso. Se separa. Um membro daquela união vai morar em outro lugar. O outro membro fica exercendo a posse sobre aquele imóvel e o tempo vai passando. É possível, não estou dizendo que é fácil, mas é possível que a pessoa que esteja exercendo a posse obtenha sucesso em uma ação de uso capião voluntário. Desculpa, uso capião conjugal.
Aquele outro cônjuge que foi bonzinho, que foi camarada, que quis ser uma pessoa legal e não tomou as devidas precauções, poderá perder a propriedade da sua fração daquele imóvel. Outra situação, herança, a pessoa falece, deixou 2 filhos, 3 filhos, não interessa quantos. E um dos filhos ainda morava com os pais, com o pai ou com a mãe falecida, um exemplo comum, mas pode ser qualquer outra variação disso. A pessoa falece e um dos herdeiros segue utilizando sozinho um imóvel que pertence a ele e a outros herdeiros. Os demais herdeiros não fazem nada a respeito, por questões afetivas, correm o risco de sofrer uma ação de uso capião. E nos 3 casos, no condomínio voluntário, na separação judicial, dissolução de união estável, e na questão da herança, a pessoa que está ocupando aquele imóvel também corre o risco. De repente, aquela pessoa não estava disposta a fazer ação de uso capião nenhuma, talvez ela não tivesse condições de pagar aluguel por aquele imóvel. Talvez ela pensasse, se eu tiver que pagar aluguel, eu me mudo. Mas como ninguém está me cobrando, eu fico aqui. Aquela pessoa corre o risco de ser surpreendida por uma ação de cobrança, de arbitramento de aluguel ou de indenização por uso comum. E aí nós temos uma situação de insegurança jurídica, que quase todas as entrevistas que eu venho eu falo nisso, né? Insegurança jurídica, incerteza sobre o que pode ou o que não pode acontecer, um judiciário que é lento e que tem efeitos retroativos que se acumulam e às vezes geram obrigações impagáveis. No meu exemplo pessoal, no meu escritório lá, são 3 pessoas físicas, os proprietários do imóvel. E a nossa sede é ali, nós 3 usamos aquele imóvel. Vamos imaginar que eu agora resolva que eu vou parar de advogar. Chego para os meus 2 sócios, lá para o Marcelo e para o Luiz Gustavo, e digo, vocês podem ficar aqui utilizando o imóvel sozinhos. Eu estou aposentado, me aposentei, mas fiquem aqui usando de boa. Nós somos amigos também, fiquem aqui utilizando. Eu corro o risco de daqui a algum tempo eles entrarem com uma ação de uso capião contra mim. E eles correm o risco de daqui a algum tempo eu entrar com uma ação de arbitramento de aluguéis contra eles. Então, parece um tema tão bobo, né, Roberta? Parece um tema... Não, Desculpa dizer, mas assim, com base, primeiro, me parece, na falta de compreensão, me parece, de esclarecimento das partes desde o início, ou então de utilitarismo. Isso, boa-fé, lealdade. Não está no script, mas me deu a vontade de lhe perguntar como era no tempo que as pessoas tinham que se virar diante dessas situações. E não existia leis específicas e assuntos e toda essa especialização. Me parece que o fio do bigode funcionava mais. O direito romano tem muitas respostas para isso, né? O direito romano ele já previa algumas regras. A questão do uso capião, eu vejo que houve um desvirtuamento. Um grande desvirtuamento, porque o uso capião originalmente ele foi criado para assegurar o fim social da propriedade, e o fim social da propriedade não é esse que foi prostituído na boca de muitas pessoas. O fim social da propriedade não é o coitadismo, não é o cara que está na coitadolândia. Não, é verificar que aquela pessoa que tem uma propriedade e deixa ela abandonada, ela gera prejuízo para as outras pessoas e isso deve ser coibido. Só que então se criou uma regra para uma finalidade e muitas pessoas, se apercebendo deste regramento, jogam com o manual embaixo do braço e se aproveitam da boa-fé do outro. Mas isso aí, inclusive, esse negócio de eu tenho uma propriedade, eu tenho um pedaço de terra e não uso, eu sou obrigada a usar. Isso é uma invasão da propriedade privada, porque é um direito da pessoa fazer o que quiser com aquilo que tem. É ou não é? Eu concordo. Isso deu uma abertura, primeira coisa. E segunda coisa, vejam a que ponto nós chegamos, que nós temos que nos proteger de colegas, de familiares. Sabe? Pelo amor de Deus. O uso capião, imagina só, Roberta. Eu sei que parece ingênuo a gente colocar isso, mas a gente precisa questionar. Ficou tudo tão especial. Claro que tem muita gente que ganha dinheiro com o rolo.
Tem muita gente que ganha dinheiro com o crime, tem muita gente que ganha dinheiro com a doença, tem muita gente que ganha dinheiro com o problema. Isso é fato. Mas assim, como a vida pode ser mais simples, basta a gente combinar as coisas e cumprir com a regra. Na realidade, nós temos regras demais e aí fica fácil jogar com uma norma abaixo do braço. Mas é claro. Sobre o uso do capião especificamente, para a finalidade que ele foi criado, eu concordo. Mas quando é que eu concordo com o uso do capião? Vamos imaginar que eu compre um imóvel no centro aqui da capital, esqueça da vida e ele fica lá prejudicando a sociedade. Ele fica lá servindo para juntar lixo, juntar pessoas, juntar animais, insetos e tudo mais. E aí eu abandono e isso consigo atravancar o progresso. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma situação que eu não falarei o nome da cidade para evitar, em que uma cidade fez um distrito industrial, todo projetado bonito, um distrito industrial. A cidade vizinha, os empresários da cidade vizinha, no intuito de dificultar o acesso e a evolução da concorrência, foi lá e comprou vários lotes naquele distrito industrial, Roberta. Vários lotes. E a finalidade não era utilizar depois. A finalidade foi impedir que aqueles imóveis daquele distrito industrial sediassem empresas concorrentes. Eu vejo que aí é o mau uso da propriedade. Porque imagina só, eu tenho uma fábrica de sapato, ou de qualquer coisa, e tenho um mercado enorme aqui e não tenho concorrente. Aí a cidade vizinha cria um distrito industrial, terrenos baratos. Eu vou lá e compro tudo, deixo tudo vazio. Tudo vazio. E com isso eu impeço que um concorrente se instale ali, prejudicando a livre concorrência, que é um dos princípios da sociedade liberal que eu defendo. Sociedade liberal é essa que não deixa a pessoa comprar e fazer o que quiser. Porque, por exemplo, existem regras na sociedade mais liberal que existe no mundo atualmente, que é os Estados Unidos. Não é a mais democrática, porque no meu ponto de vista a mais democrática é a Suíça, mas ainda assim, os Estados Unidos pelo amor de Deus. Não é, Roberta, não é. Nos Estados Unidos, se tu comprar um apartamento dentro de um condomínio, e a maioria dos condomínios disserem aqui não tem locação por temporada, não tem e acabou. Nos Estados Unidos, se o condomínio disser não queremos celebridades morando aqui, e se tu fores uma celebridade, tu não compra, tu até compra, mas tu não mora na tua propriedade, porque o condomínio te impede de morar ali. Depende do estado. Depende do estado, mas na Flórida, por exemplo, é assim. E outros estados também. Então, nós não queremos celebridades, não queremos cantores, jogadores de futebol, celebridades aqui. E aí, uma pessoa compra um imóvel e não pode utilizar. No Brasil, eu compro um apartamento, eu quero fazer locação por temporada, eu faço. Nos Estados Unidos, eu corro o risco de comprar com essa finalidade e na cidade de Miami, olha só, Flórida, a cidade de Orlando, de braços abertos para locação por temporada. Se tu comprar um apartamento ou uma casa em Orlando e desejar fazer locação por temporada, tu faz. Se tu comprar uma casa ou um apartamento em Miami, a prefeitura, o município de Miami te obstaculiza. Gosto muito do modelo americano. Eu reconheço como sociedades mais liberais alguns outros países aqui. Panamá, por exemplo, se eu quiser comprar um ônibus agora, Roberto, no Panamá, eu resolvo, vamos comprar um ônibus em sociedade, eu dirijo um dia e tu no outro. No Panamá é ou era assim. Tem mais um. Nos Estados Unidos não é e no Brasil muito menos. Mas então, é discutível isso. Dentro da filosofia liberal que eu defendo, o uso capião ele tem uma certa utilidade, só que não tem nada a ver com o que nós vemos hoje, em que a pessoa se separa, pede para o ex-marido, para a ex-esposa ficar morando naquele imóvel, espera 2 anos e entra com uma ação de uso capião. A pessoa, o pai morre, a mãe morre, o cara fica morando na casa que era do seu pai ou da sua mãe, os seus irmãos não fazem nada porque são irmãos, espera 5 anos e entra com uma ação de uso capião. Isso, para mim, é um desvirtuamento completo da ação de uso capião.
Que horror, nem ensinemos, pelo amor de Deus. Mas temos uma última pergunta. No caso de separação, em que a casa segue sendo ocupada por um dos cônjuges e os filhos, ou no caso de medida protetiva fundada na Lei Maria da Penha, my God, o outro proprietário consegue receber aluguel? Olha só, a resposta não está na lei. Não? Se eu fosse responder de acordo com a lei, a resposta seria sim. Vamos falar de desvirtuamentos. Lei Maria da Penha, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça tem algumas decisões que não têm efeito vinculante, mas tem algumas decisões dizendo que, em caso de uso exclusivo do imóvel por conta do cônjuge que obteve o direito de posse por conta de medida protetiva, ele não precisará pagar aluguel, ainda que comprovada a falsidade da alegação que ensejou aquela medida protetiva. O STJ tem decisão nesse sentido. Então, se você, no caso, se você for homem, você é proprietário de um imóvel, não precisa nem ser uso comum. Não precisa nem ser uso comum. Você é proprietário de um imóvel que é seu. Você foi morar com a sua namorada, que então virou sua companheira. Se ela lhe acusar de violência doméstica, e violência doméstica inclui violência psicológica, inclui uma série de questões subjetivas, e ela obtiver uma medida protetiva, ela fica ocupando o imóvel, não lhe paga o aluguel, e se você comprovar que a alegação dela, que ensejou aquela medida, é falsa, segundo o STJ, ela continuará sem precisar lhe pagar o aluguel. No caso de imóvel em que os filhos estejam ocupando, a mesma coisa. E aí o que eu vejo? Muitas pessoas vão fazer o acordo de divórcio, de separação, e não incluem a moradia como forma de pagamento de pensão in natura para os filhos. E são surpreendidas depois. Então vamos lá. Um casal, não interessa o gênero, na maioria das vezes os filhos ficam com as mulheres, mas não interessa o gênero. O casal se separa e um dos adultos fica com a guarda dos filhos, ocupando aquele imóvel. O casal faz um acordo envolvendo pensão alimentícia e não incluem a moradia, a cessão do imóvel como forma de pagamento da pensão. Não entrou na conta. Passa um tempo e aquele membro do casal que não está ocupando o imóvel decide pleitear uma indenização pelo uso exclusivo do imóvel ou um aluguel pelo uso exclusivo do imóvel. Segundo o STJ, ele não tem direito. Não, né? E vamos imaginar que ele não tenha feito este acordo. Ele simplesmente pensou, fica morando aqui, coisa e tal. Passa um tempo, ele pede o imóvel. Ele corre o risco de não levar o imóvel, não conseguir retomar a sua posse e não monetizar a sua posse. E aí, naquele casal em que os filhos ficaram, e isso nem todo mundo é pobre, nem todo mundo é baixa renda. Naquele casal em que se separou e os filhos ficaram na casa junto com a mãe, que seja, não adianta a pessoa que saiu dizer, não, mas eu estou pagando aluguel para morar. O casal tinha um imóvel, era um imóvel para duas pessoas, dois adultos e um filho. E agora eu estou pagando aluguel para morar. Te vira, é isso que o judiciário diz. Te vira, te rale, se rale. Não entra na conta. Então, não cabe, segundo o STJ, indenização por uso exclusivo do imóvel quando o imóvel é ocupado pela ex-mulher ou ex-marido com filhos menores ou quando ele é ocupado por conta de uma medida protetiva, ainda que comprovadamente fruto de falsa acusação. Gostou dessa, Roberta? Doutor Guilherme Colim, o senhor parece aquele médico que é clínico geral, que volta para casa e conta tudo o que ele vê num dia e a gente não faz a menor ideia do que as coisas acontecem, porque a gente vive, às vezes, uma vida que nem passa perto da onde fica o hospital, sabe assim? Exato. É impressionante. Impressionante. Ainda bem que existem advogados, então, leis, interpretação de leis, mas me parece que tem coisa que é fora da lei. Então, haja condições. Tem uma pergunta que tu não me fizeste. Qual? Mas então eu me auto-pergunto e me auto-respondo. Muito importante, diga, por favor. Me auto-pergunto e me auto-respondo. Como prevenir? A prevenção. Documentar a posse. Sua mãe morreu e o seu irmão está ocupando o imóvel que pertence a você e a ele. E você deseja que ele permaneça no imóvel.
Porque ele é seu irmão, você tem afeto e a sua situação econômica é melhor do que a dele, mas você deseja ter um pouco de segurança. Você pode fazer um contrato de comodato. Não precisa gastar em advogado. Recomendo que se oriente, mas não há necessidade de gastar em advogado. Contrato de comodato. O que é um comodato? É emprestar alguma coisa para alguém. Quando eu pego o carro emprestado de alguém, é um comodato. Eu uso aquele imóvel durante aquele período. Você se separou e você deseja que a sua ex-mulher ou que o seu ex-marido fique ocupando o imóvel por conta de motivos pessoais que não vêm ao caso. Documente. Você pode fazer um contrato de comodato também. Você pode, caso envolva pensão alimentícia, caso envolva filhos, você pode fazer um acordo em que o uso daquela propriedade sirva como forma de pagamento de alimentos in natura. São formas que você pode utilizar para prevenir uma dor de cabeça. Um condomínio voluntário, como eu falei agora há pouco. Você comprou um imóvel para abrir um negócio qualquer com seu sócio, colocou o imóvel no nome dos dois, pessoa física, e aí você abandonou a atividade, se aposentou, mas como é amigo do cara, você vai deixar ele morando lá. Um contratinho de comodato é uma página. Boa. Uma Isso. página. Resolve. E você economiza dinheiro com o advogado. Muito bom. Gostei. Gostou? Doutor Guilherme Colim, muito obrigada. Adorei a sua participação.